Gente, meu nome é Marcela Alonso, sou psicóloga infantil e hoje vou falar com vocês sobre quando os irmãos eles fazem alguma coisa e precisam se retratar. Então, gente, quando o irmão ele briga com outro irmão, e essa briga pode ser de várias formas, né? Às vezes eles entram em agressão física realmente, às vezes é xingamento, gritando, tirando o brinquedo mais forte, empurrando. São várias formas da criança parando de falar, excluindo da brincadeira. Então, assim, tem várias formas em que a criança ela mostra descontentamento com o irmão e eles entram em conflito. Então, a primeira coisa que eu quero que você pense é: quais são as regras da sua casa? Então, assim, o que é regra? O que não pode e não pode nunca, não pode. E se aconteceu, precisa ter uma consequência, entende? Porque são coisas que infringem as regras né, da sua casa. Então, se meus filhos brigam e caem no tapa, na minha casa não pode. Então, a primeira coisa que vai acontecer, eu vou parar, impedir que continue, né, a briga, e vou colocar os dois para pensar no que eles fizeram. Não quero saber de quem foi, o que aconteceu, quem começou, nada disso. Porque se os dois, um bateu no outro, os dois estão errados. Então, os dois vão pensar, os dois vão para o seu cantinho para se acalmar. Eu também vou me acalmar. E aí, quando todo mundo estiver calmo, aí sim eu vou entender o que aconteceu. E a partir desse entendimento do que aconteceu, nós vamos resolver como poderia ter sido diferente. Vamos dar novos desfechos para esse caso e entender como que se poderia, e eu dou modelo como eles poderiam resolver esse conflito. Mas eles precisam entender que não pode. E eu vou, junto com eles, encontrar uma consequência para que, por causa daquilo, eles tenham uma consequência, que pode ser ficar sem TV, ficar sem videogame, alguma coisa. E que eles entendam que não foi legal, mas que a gente resolve em conjunto. E esse perder é por horas, ou é por uma hora, ou é por horas, ou é por um dia. Nunca é muito grande, porque senão você perde o contexto. E a criança não entende mais que o que ela fez teve uma consequência, e sim ela começa a ficar ressentida porque perdeu e se coloca no lugar de vítima. Então isso, gente, depois eu até vou fazer um vídeo falando sobre isso, mas isso é fundamental. A criança ela tem que se implicar no que ela fez, a consequência tem que estar adequada com isso, e não porque se é uma consequência que dura muito tempo, ou é injusta, ou tem uma intensidade muito grande, a criança para de refletir sobre e entende como justo e começa a entender como injusto e como vítima. E isso é muito ruim, tá? Então, se são situações de regra mor, né, de violência nesse sistema, é assim que acontece. Quando é uma disputa de um brinquedo, ou então um não está respeitando o outro na hora de escolher o desenho, né? Porque aqui tem isso, cada hora um escolhe o desenho ou o jogo que vai jogar e tal. Então é tudo muito negociado, né? Eu acho que falei no outro vídeo o quanto que eles negociam tudo. E um não está respeitando o outro. E eu tento que eles resolvam sozinhos, e quando eles não conseguem resolver sozinhos o conflito, eles me chamam para eu mediar essa relação. E aí eu vou escutar uma parte, vou escutar outra parte. Muitas vezes eu falo: agora vocês dois que escutaram uma parte e a outra, agora vocês entram em conjunto, resolve a situação e vem me contar o que vocês decidiram. Algumas vezes eu percebo que não é possível, que eles estão muito exaltados, e aí eu dou uma solução mais plausível para aquilo. Então, assim, é mais ou menos assim. E quando depois que isso é retratado, quando a gente encontra a solução, eu sempre volto
e peço para que um peça desculpa para o outro e que eles se abracem e se beijem. Eu nunca permito que eles fiquem sem se falar. Eu nunca permito que eles parem, que eles fiquem de mal um com o outro. Porque eu entendo que a relação entre irmãos é uma relação que tem conflito, ok, que tem problema, ok, mas que precisa ser resolvido e que precisa voltar o mais rápido possível no seu estado natural de consideração e de respeito. Irmãos, eu entendo que não tem porquê você ficar inimigo de um irmão durante um tempo. Eu acho que isso é uma das coisas que faz a gente criar uma conexão entre eles e que eles possam realmente ser amigos e entender que o outro falha, que o outro erra e quando você se retrata, tá tudo bem e eu vou tentar melhorar. E isso só é possível, gente, porque eu me retrato toda vez que eu erro. Eu peço desculpa, eu dou beijo e dou abraço. Eu faço isso como exemplo. E aí eles podem também fazer. O meu marido também faz isso. Então a gente cria essa relação de errar faz parte. Muitas vezes a gente erra porque a gente não quer, porque a gente não se deu conta. Muitas vezes a gente não erra porque a gente queria errar, não foi de propósito, né? Mas se aconteceu, a gente precisa entender qual foi a falha e a gente precisa se retratar. A gente precisa se colocar nesse lugar de humildade e de falar: desculpa, eu te amo, tô aqui, percebi o que eu fiz e eu vou tentar não fazer de novo. Então vamos construir essa relação de proximidade, de amizade, sabe? Isso é muito fundamental. Nós, enquanto pais, nós somos a base de segurança e o nosso irmão vai poder vivenciar isso na prática com ele, na sua vivência, né? Na sua plenitude da convivência extra, né? Porque o irmão, ele tá ombro a ombro, a gente tá num nível, né, que é diferente do irmão. Então eles vão poder vivenciar isso, essa conexão no par, né, no junto, estando ali, estando próximo, estamos nos desafios da vida. Tá bom, gente? Se alguém estiver passando por isso, me conta, coloca aqui nos comentários, compartilha essa ideia.